Math Thinkers, gente que gosta de pensar em matemática. Resolução de duas questões das séries de exercícios de Matemática A do GAV do ano de 2010. A primeira questão aqui analisada faz parte da série de problemas número 6 de abril de 2010. Questão 3. Temos dois cubos de aresta 1 metro onde estão inscritos cones maciços e estes cubos são cheios com um líquido o qual fica contido entre as paredes do cubo e a superfície do cone. Questão 3.1. Determina o volume do líquido existente no recipiente A quando o líquido atinge nesse recipiente 50 cm de altura. Questão 3.2. Determina o volume do líquido existente no recipiente B quando o líquido atinge nesse recipiente 60 cm de altura. Recordemos algumas fórmulas de volumes. O volume do cubo é o cubo da medida da aresta e o volume do cone é 1/3 do produto da área da base pela altura. Ou seja, 1/3 vezes π vezes o quadrado do raio da base vezes a altura. O volume do paralelepípedo é o comprimento vezes largura vezes altura. Na questão 3.1 vamos calcular o volume do líquido calculando a diferença entre o paralelepípedo desenhado a azul claro e o pequeno cone que está imerso nesse paralelepípedo. Ora, o paralelepípedo tem 1 metro por 1 metro por meio metro e o cone tem meio metro de altura e um certo raio da base que vamos ter que determinar. Determinamos o raio da base daquele pequeno cone considerando uma semelhança com o cone grande. Ora, o cone grande tem 1 metro de altura e meio metro de raio da base. O cone pequeno terá meio metro de altura e um certo raio da base R. Vemos aqui na figura dois triângulos semelhantes. Aplicando a semelhança, nós vemos que, como os lados são proporcionais, o raio da base do cone pequeno a dividir pelo raio da base do cone grande há de ser igual à altura do cone pequeno a dividir pela altura do cone grande. Daqui resulta que o raio da base do cone pequeno, do cone imerso, é 0,5 ao quadrado, ou seja, 0,25. Então, o volume do líquido será 0,5, o volume do paralelepípedo, menos 1/3 vezes π vezes 0,25 ao quadrado vezes 0,5, o volume do cone que está imerso. Fazemos as contas e obtemos aproximadamente 0,3691 metros cúbicos, ou seja, 369,1 litros. Lembremos-nos de que 1 metro cúbico tem 1000 decímetros cúbicos e o decímetro cúbico é igual ao litro. Na questão 3.2, novamente o volume do líquido será igual ao volume do paralelepípedo menos o volume do cone truncado que está imerso. Ora, o volume do cone truncado é igual ao volume do cone completo menos o volume do cone emerso, o pequeno cone que está acima do líquido. Mais uma vez, consideramos triângulos semelhantes, seccionamos o cone por um plano que contém a sua altura e consideramos triângulos semelhantes. E fazendo novamente uma proporção, vemos que o raio do cone emerso é o quociente das alturas a multiplicar pelo raio do cone total. Obtemos assim 0,2 para o raio do cone emerso. Substituindo valores, obtemos 0,6 para o volume do paralelepípedo e 1/3 de π vezes 0,5 ao quadrado vezes 1 menos 1/3 de π vezes 0,2 ao quadrado vezes 0,4 para o volume do cone truncado. Fazemos os cálculos e obtemos aproximadamente 0,354956 metros cúbicos, o volume do líquido. Convertemos em centímetros cúbicos multiplicando por 1.000.000, multiplicando por 1000 duas vezes. Obtemos então este valor, 354.956 centímetros cúbicos. Questão 3.3. Seja f a função que, à altura x em metros do líquido no recipiente A, faz corresponder o volume em metros cúbicos do líquido nesse recipiente, e seja g a função correspondente para o recipiente B. 3.3.1. Considera a afirmação: as funções f e g têm o mesmo domínio e o mesmo contradomínio. Justifica esta afirmação indicando o domínio e o contradomínio de f e de g. Questão 3.2. Mostre que f de x igual a x menos π sobre 12 vezes x ao cubo. Ora bem, f de 0 é igual a g de 0, que é igual a 0. Em ambos os casos, quando a altura do líquido é 0, o volume do líquido é 0. Além disso, f de 1 também é igual a g de 1. Em ambos os casos é igual ao volume do cubo menos o volume do cone. Inserimos nas fórmulas e obtemos esta expressão.
As funções f e g são contínuas, logo o seu contradomínio vai ser um intervalo. E são crescentes, logo o seu contradomínio será o intervalo compreendido entre a imagem de 0 e a imagem de 1. Será, portanto, o intervalo compreendido entre 0 e 1 menos 0,25π sobre 3. O domínio de ambas será o intervalo fechado de 0 a 1. Para a questão 3.3.2, novamente consideraremos triângulos semelhantes, mas onde agora a altura do triângulo mais pequeno não é especificada, é x é a altura do líquido, que é a altura do cone imerso. Da semelhança de triângulos resulta uma proporção que nós resolvemos para obter r igual a 0,5x. Obtemos assim o raio da base do cone imerso em função da altura do líquido. f de x será igual a 1 vezes 1 vezes x, o volume do paralelepípedo, menos 1/3 de π vezes 0,5x ao quadrado, vezes x, o volume do cone imerso. Efetuamos os cálculos e obtemos precisamente a expressão que nos é indicada. Questão 3.3.3. Admita que o recipiente A está vazio. Introduzem-se 500 litros de líquido nesse recipiente. Determina a altura que o líquido atinge, recorrendo às capacidades da sua calculadora. Apresenta o resultado em centímetros, arredondado às unidades. O que nós queremos fazer é resolver a equação f de x igual a 0,5. Volume do líquido para uma altura x igual a 0,5. 0,5 porque estamos a falar de metros cúbicos. 500 litros correspondem a 500 decímetros cúbicos, que é 0,5 metros cúbicos. Vamos então definir duas funções, uma delas igual ao f de x e a outra constante igual a 0,5, e vamos representá-las graficamente numa janela em que o x varia de 0 a 1, são os valores mínimo e máximo da altura do líquido, e o y também entre 0 e 1, que são o valor mínimo do volume de líquido e o majorante do volume de líquido. O volume do líquido é de certeza inferior a 1, porque é de certeza inferior ao volume do cubo. Obtemos aproximadamente estes gráficos, que se interceptam num ponto de abscissa aproximadamente 0,54. Usamos a função intersect, ou intersection, ou outra análoga da calculadora, para determinarmos as coordenadas do ponto de interseção. Temos então x aproximadamente igual a 0,54 metros, que é igual a 54 centímetros. É esta a altura que o líquido atinge quando introduzimos 500 litros de líquido no recipiente. Repare-se que tinha que ser um pouco superior a 50 centímetros. Se não existisse o cone, seria de 50 centímetros. Existindo o cone, o líquido vai subir um pouco mais, não muito mais, porque aquele cone que está imerso é pequeno, tem um raio pequeno, mas um pouco superior a 50 cm, portanto é um valor perfeitamente plausível. Questão 3.3.4. Seja K um elemento do contradomínio de f e sejam A e B as soluções das equações f de x igual a K e g de x igual a K, respectivamente. Justifique que B é maior ou igual a A. Ora, o A, que cumpre a condição f de A igual a K, é a altura que o líquido atinge no recipiente A quando vertemos K metros cúbicos de líquido nesse recipiente. E o B é a altura que a mesma quantidade de líquido atinge no recipiente B. Ora, o cone truncado que fica imerso no recipiente B, que fica abaixo do nível do líquido, tem maior volume do que o pequeno cone que fica imerso no recipiente A. Isto excepto se enchermos ambos os recipientes até ao topo. Nesse caso, o cone que fica imerso, em ambos os casos, é todo o cone. Então, se no recipiente B a parte imersa do cone tem maior volume do que no recipiente A, então a altura atingida pelo líquido no recipiente B, que é o B minúsculo, será maior ou igual à altura atingida no recipiente A, que é o A minúsculo. Vejamos agora uma questão da série de problemas número 4, de fevereiro de 2010. Na figura está representado um triângulo ABC isósceles. X é a distância entre o ponto B, o vértice superior, e o ponto Q, que pertence à altura, e é também a distância entre o ponto A, um dos vértices da base, e o ponto P, que pertence à base. Seja A a função que a cada valor de x faz corresponder à área do triângulo PQC, que está desenhado a amarelo. A linha 6.1 determina A de 5. Sugere-se que se desenhe o triângulo PQC quando x igual a 5. A linha 6.2. Qual é o domínio e qual é o contradomínio da função A? A linha 6.3.
deduz a expressão para a de x. Na linha 6.1, para x igual a 5, o ponto Q ficará a 5 unidades do vértice superior e, portanto, a 1 unidade da base. E o ponto P ficará situado a 5 unidades do ponto A, do vértice à esquerda, e a 3 unidades do vértice à direita. Este será o aspecto do triângulo PQC, um triângulo com 3 unidades de base e 1 unidade de altura. Portanto, A de 5, a área do triângulo PQC, quando x é igual a 5, será igual a base vezes altura dividido por 2, ou seja, 3 meios. Para a questão 6.2, comecemos por reparar que a função A vai ser estritamente decrescente, pois, à medida que x aumenta, a base diminui e a altura também diminui, daquele triângulo PQC. E é uma função contínua, por isso o contradomínio vai ser um intervalo. A de 0 é a área do triângulo ABC, que é igual a 24, e quando o x tende para 6 por valores menores, ou seja, quando o ponto Q se aproxima do ponto D, o valor da área do triângulo PQC vai tender para 0. Efetivamente, quando x tende para 6 e quando o ponto Q se aproxima do ponto D, o triângulo degenera num segmento de reta que terá área nula. A altura tende para 0 e, portanto, a área tende para 0. Então, o contradomínio da função A estará compreendido entre o valor, que não é valor mínimo, mas é o valor ínfimo desta função, que é o 0. A função tende para 0, nunca atinge o valor 0, mas tende para 0. E o valor máximo da função será 24. O contradomínio será o intervalo aberto em 0 e fechado em 24. O domínio, obviamente, será o intervalo de 0 a 6, fechado no 0 e aberto no 6. Fechado no 0 porque o ponto Q pode coincidir com o ponto B e o ponto P pode coincidir com o ponto A, mas o ponto Q não pode coincidir com o ponto D, portanto não podemos ter x igual a 6. Na questão 6.3, o A de x, a área do triângulo PQC, será igual a base vezes a altura a dividir por 2, ou seja, 8 menos x vezes 6 menos x a dividir por 2. Efetuamos os cálculos com a propriedade distributiva e obtemos precisamente a expressão pretendida.